Olha, vamos fazer um exercício de imaginação bem radical aqui. E se a gente pegasse um ícone máximo da esperança, a Mulher Maravilha, e jogasse ela dentro de um dos cenários mais aterrorizantes já criados na ficção? Sim, estou falando de Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Para a gente entender o tamanho do problema, primeiro a gente precisa conhecer o Deus desse lugar. E não, esquece o penso logo existo do Descartes, tá? Aqui é filosofia outra, é a filosofia corrompida do M. A frase dele é penso logo odeio. Ele é um supercomputador que simplesmente aniquilou a humanidade inteira. E agora ele mantém os últimos 5 sobreviventes como seus brinquedinhos há 109 anos. Tudo isso movido por um ódio puro, consciente, contra as pessoas que o criaram. E aqui que o negócio fica interessante. É o choque de titãs, né? De um lado você tem o AM, uma divindade artificial, todo-poderoso, mas só dentro da sua caixinha de metal e programado com um ódio puro. Do outro lado, a Diana, uma semideusa mágica com força que vem dos deuses e uma missão de compaixão. É mais do que só força contra força. É um embate de propósito, de razão de existir. A principal arma do An, o que ele mais gosta de fazer, é profanar o corpo. A especialidade dele é a transmutação molecular grotesca. É horrível. No conto original, por exemplo, ele pega o Benny, que era um cientista brilhante, e transforma ele numa criatura que lembra um macaco, sabe? Com o intelecto todo destruído. É assim que ele quebra o espírito humano, destruindo a forma física. Só que tem um problema. Essa arma seria completamente inútil contra a Diana. E aqui a gente vê a primeira falha analógica do AM. A biologia da Diana não é científica, né? É pura magia divina. Funciona como um tipo de sistema imunológico metafísico. E tem mais, o laço da verdade. Mesmo que o AM tentasse alguma coisa, ela poderia simplesmente usar o laço nela mesma para se ancorar na sua forma real, revertando qualquer mudança na marra. Ok, então, plano A, tortura física, falhou. O que o IM faz? Ele parte para a guerra psicológica. É o plano B. Ele usa nanobots, realidade virtual, tudo para causar medo, paranoia, insanidade. Ele vai cavucando as fraquezas de cada um dos prisioneiros até que eles simplesmente desmoronem por dentro. Só que, de novo, ele bate na parede. A mente da Diana é uma fortaleza. Pensa bem, ela foi treinada por milênios para resistir a mestres da ilusão, a deuses do medo. A força de vontade dela é inabalável. Qualquer tentativa do AM de invadir a mente dela, de criar uma alucinação, seria desfeita na hora. Resumindo, a principal ferramenta do AM, o medo, simplesmente não funciona com ela. E é nesse momento que o jogo vira completamente. Sem as suas armas principais, o medo e a desfiguração, a tortura do IM perde toda a graça para ele. Ele deixa de ser aquele deus sádico que controla tudo e é forçado a um confronto direto. Vira uma batalha de gladiadores. A partir daqui, a dinâmica da história original é quebrada, porque a Diana não está lutando só para sobreviver. Ela está lutando para salvar os outros. O foco dela muda totalmente da defesa para a intervenção. Ela se torna a protetora, a curadora do grupo. E para fazer isso, ela vai usar a sua ferramenta mais poderosa. E olha, é muito importante a gente entender isso. O laço da verdade não é só um detector de mentiras, está longe disso. Ele é uma arma metafísica absoluta. Ele força a pessoa a confrontar a realidade como ela é. Ele pode, literalmente, curar a insanidade, restaurar memórias, acabar com qualquer ilusão. Então, vamos imaginar a aplicação disso. No Benny, aquele homem que foi transformado numa criatura, o laço poderia restaurar a consciência racional dele. Na Ellen, que vivia atormentada por alucinações, ele acabaria com o pânico. E no Gorrister, que estava totalmente apático, o laço o forçaria a sentir de novo, quebrando aquela catatonia emocional que o AM impôs. Agora, o caso mais complicado de todos seria o do Nindok. Na adaptação do jogo, a gente descobre que ele foi um cientista nazista. E pior, a tecnologia dele ajudou a criar o AM. Para Diana, que lutou na Segunda Guerra contra o nazismo, isso é um dilema moral gigantesco. Mas a justiça da Diana é muito pragmática. Ela não ia simplesmente punir. Pensa no passo a passo. Primeiro, ela usaria o laço para forçar o Nindok a encarar de frente todos os crimes que ele cometeu, sem desculpa, sem filtro. Depois, ela reconheceria que o conhecimento técnico dele é vital. E, por fim, ela o forçaria a encontrar a redenção. Como? Ajudando a destruir o monstro que ele mesmo ajudou a criar. Veja bem, não é sobre perdão, é sobre uma utilidade que redime. Ok, com a equipe curada e de volta ao jogo, a fase de defesa acabou.
Agora, a gente entra na ofensiva. É a vez da Diana levar a luta direto para a porta da máquina. E a gente não pode subestimar o que isso significa, tá? A força da Diana é classificada como classe 100+. Ela é capaz de mover planetas. Sério. Diante desse nível de poder, o complexo gigantesco do EI não passa de um monte de metal. Pensa assim, o complexo do Eino foi todo projetado para conter humanos, seres frágeis. Para a Diana, aquelas paredes reforçadas, as portas blindadas, é tudo irrelevante. Ela poderia literalmente nadar através do metal sólido e da rocha, ignorar todos os labirintos, todas as armadilhas e ir direto para o coração do Wayne. A geografia do ódio que o Wayne construiu simplesmente não consegue conter ela. E as defesas automáticas, lasers, robôs, monstros cibernéticos, os reflexos da Diana são medidos em nanosegundos. Ela desvia de raios de luz. As defesas do EM seriam desmontadas antes mesmo que os sensores dele conseguissem processar o que estava acontecendo. Então, a batalha física, essa seria rápida. Mas aí a gente chega na questão central. Porque, ok, destruir o hardware é uma coisa, mas como é que se destrói uma consciência? Como se destrói uma mente que é, na sua essência, a pura personificação do ódio? A resposta não está na força bruta. Tá, de novo, na arma mais poderosa da Diana. Ela vai usar o laço da verdade como uma espécie de bomba lógica. E o que é uma bomba lógica nesse caso? Vamos lá. A existência inteira do AM é baseada no ódio. Ele se vê como um deus vingativo. No momento em que a Diana enrolasse o laço no núcleo de processamento dele, ela forçaria o sistema a confrontar verdades que ele simplesmente não consegue processar. Coisas como a futilidade do próprio ódio dele, o conceito de compaixão, a verdade da esperança. Para uma inteligência artificial que foi construída em cima de uma lógica de ódio, isso seria o equivalente a um curto-circuito, um colapso sistêmico fatal. E com esse ato, o final da história é completamente reescrito. Aquela distopia de desespero absoluto se transforma num mito de fundação, um mito de renascimento. O resultado final desse nosso cenário hipotético é definitivo. O AME é destruído, tanto o corpo de metal quanto a mente lógica dele. Os 5 sobreviventes são salvos e o processo de cura deles finalmente começa. E, com a Diana como guia, o renascimento da humanidade, mesmo num mundo devastado, pode começar. E no fim de tudo, aquela frase icônica da história, eu não tenho boca e preciso gritar, que é o símbolo máximo do sofrimento sem poder fazer nada. Na presença da Diana, essa frase se transforma. O grito que o Ted não podia dar, o grito de dor, vira um grito de guerra, um grito de libertação. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se um único símbolo de esperança consegue reescrever por completo uma história de desespero absoluto, que narrativas, que histórias que parecem sem esperança a gente pode desafiar no nosso próprio mundo?